Treinamento sobre revisão de escopo, estruturando uma revisão exploratória, com Ana Carolina Alencar. Realizado em 4 de outubro de 2023, na Biblioteca Central da Unirio. Normalmente eu falo de revisão de escopo já a partir da sistemática mesmo. Então agora vou acelerar, mas aí a gente já tem as informações da sistemática, fica mais rápido, né? Bom, gente, a imagem é exatamente para dizer o que eu já expliquei para vocês antes. Revisão de escopo é um olhar panorâmico, né, para a literatura científica. Ela tem uma pergunta de pesquisa que é mais ampla, ela não precisa ser tão focada aqui na sistemática, o que não quer dizer que ela não precise de especificidade na sua pergunta, né? A gente sempre precisa ser específico nas nossas perguntas. Então eu vou definir também cada um dos meus componentes ali. Aqui eu vou trabalhar com o outro acrônimo, que é o PCC, que é Problema, Conceito e Contexto. Então, de novo, ele não é mandatório, ele é ali orientador. Mas aqui a gente está olhando para o todo. Tá? E aí, como eu comentei, a gente vai trazer a superfície. Problema, Conceito e Contexto. Então, nosso olhar panorâmico aqui. Ela vai fazer esse mapeamento e identificação, e aí, de forma sistemática, por quê? Porque a gente vai seguir o processo, a gente vai seguir uma metodologia. Né? E quanto mais rigor a gente trouxer para esse processo, maiores as chances da gente ter isso publicado, tanto nos protocolos, como posteriormente enquanto trabalho mesmo. Né? Acho que isso tem um valor de uso. Tá? Eu vou mapear aí essas informações sobre um determinado conceito, uma questão, um tópico, então ela é mais geral mesmo assim, tá? Posso pensar também em lacunas de conhecimento. Então, um ponto importante é que muitas vezes a revisão de escopo, ela precede uma revisão sistemática, que foi exatamente o que a professora falou antes. Então aí eu fiz a de escopo, aí isso pode gerar uma sistemática? Sim, a ideia é exatamente essa. Primeiro eu identifico, né? Então a gente estava falando, dei o exemplo antes sobre cobertura de feridas para enfermagem. Talvez você queira identificar primeiro quais são as coberturas de ferida para aquela determinado paciente, aquele tipo de ferida específica que estão disponíveis. Talvez você não saiba quais são as intervenções. Uma pode ser uma cobertura dessas industrializadas, e aí tem algum estudo que está falando de métodos mais alternativos, e você identificou ali quais são as intervenções para aquele determinado tipo de ferida. O estudo da revisão sistemática vai ser comparar. Talvez só comparar para entender qual é a mais eficaz, talvez comparar para entender qual é a de melhor custo-benefício. E aí você descobre que a ferida industrializada é a mesma coisa que usar a folha do não sei o que, depois que ferve, não sei o que lá. Estou inventando aqui, obviamente, né? Mas só para a gente entender que na revisão sistemática eu vou fazer essa comparação para entender o que é mais eficaz, né? O que é a melhor evidência ali para aquilo. Ela está voltando correndo, deixa eu retomar aqui, senão ela vai... Ela fez uma cara engraçada. Eu vou perder, não eu. Vamos lá. Bom, vou repetir só para você saber. Revisão de escopo, então, ela vai mapear o que está publicado na literatura científica em termos de identificar um determinado conceito, um campo específico ou uma lacuna de conhecimento também, tá? Então, eu vou ver aí, por exemplo, quais são as principais características dessa determinada intervenção, dessa estratégia, enfim, várias possibilidades aqui. Né? Posso também fazer uma revisão de escopo relacionada a metodologias, quero identificar metodologias de ensino de anatomia. Então, quais são as estratégias e metodologias relacionadas ao ensino de anatomia para estudantes de enfermagem? E aí eu vou identificá-los, saber o que eu tenho ali em termos de metodologia. Então eu posso fazer um estudo enquanto um estudo exploratório, né? Ela tem essa característica de estudo exploratório. Posso pensar quando eu tenho aí estudos que são um campo de conhecimento que é heterogêneo e eu quero identificar essa heterogeneidade, eu quero identificar essa complexidade, né? Então é mesmo explorar, identificar, tá? Posso clarificar alguns conceitos, então o exemplo que a gente estava dando antes, né? Então, o acesso aberto. O que é acesso aberto? Talvez seja um conceito que não esteja ainda muito bem definido, ele tem aí várias possibilidades de definição. Então, primeiro eu vou identificar o que a comunidade acadêmica está entendendo como acesso aberto. E aí eu vejo que isso tem características diferentes nos Estados Unidos, do que tem na Europa e do que está sendo considerado no Brasil, mas eu identifiquei quais são esses conceitos. Examinar questões de pesquisas,
algumas características-chave sobre um conceito ou fator, pode ser precursor de uma revisão sistemática, como eu já falei, e identificar aí as lacunas de conhecimento também, que é o que a gente mais entende, né, enquanto revisão de literatura. Aqui eu trouxe um exemplo, então, investigando diferentes tipologias para síntese de evidência no protocolo de revisão de escopo. Aquela autora que eu comentei antes, que é a Tripp, ela também é uma das autoras aqui, e esse é o estudo que eu comentei, que ele é de 2023, se não me engano, não consigo enxergar ali, que é o protocolo publicado da revisão de escopo sobre essa identificação de síntese de conhecimento. Tá? Então, eles estão fazendo uma revisão de escopo sobre síntese de conhecimento, tá bom? Para identificar todas as que estão aí disponíveis, etc. Então, tipologias de síntese de conhecimento. Às vezes é possível a publicação do protocolo, né? Então, ali ela publicou um estudo de ABI, é uma revisão de escopo de ABI, então está publicado na ABI Evidence. Aqui é um exemplo de revisão de escopo. Então, Global Evidence of evidências globais de equidade de gênero em pesquisas acadêmicas da área da saúde. Uma revisão de escopo. A gente tem alguns exemplos diferentes aí. Então, o que eles estão olhando? Evidências globais de equidade de gênero nesse contexto específico, que são as pesquisas da área da saúde, mas eles estão só identificando. Eles vão apresentar isso depois para a gente no estudo. As etapas da revisão de escopo, ela também começa com um protocolo. Eu não posso publicar uma revisão de escopo no Prospero, ele não aceita. O Prospero só aceita revisões sistemáticas, meta-análises, revisões rápidas e eu acho que Umbrella também. Eu li isso em algum lugar, mas eu não entrei no site do Prospero, tá? Então tem um limite ali de tipos de revisão que ele aceita. Então, onde que eu publico o meu protocolo, né? De novo, vou publicar lá na revista do JBI, se for uma revisão de escopo de JBI, e eu vou publicar no Open Science Framework ou no Figshare. São duas plataformas semelhantes a Prospero, tem aí aquele mesmo objetivo que a gente conversou antes, né? Então, reduzir a duplicidade e também permitir que a gente publique o planejamento dessa revisão de estudo. Qualquer desvio da revisão, né, desvio ao protocolo, ao planejamento inicial, a gente vai justificar, aí, a gente vai deixar bem transparente dentro do nosso trabalho. Eu defino a minha pergunta de pesquisa, que agora ela pode ser mais ampla, então ela vai seguir ali o população, conceito e contexto, para a gente pensar numa pergunta de pesquisa. E, de novo, gente, ela não precisa estar atrelada só a esse acrônimo, tá? Vou definir os meus critérios de inclusão e exclusão, sempre a partir da minha pergunta de pesquisa. Vou identificar as bases de dados de uma maneira ampliada. Então, eu posso também fazer contato com os autores para pedir material que não está disponível. E eu vou, dependendo da questão de pesquisa, posso determinar o número de bases de dados e a inclusão de literatura cinza. Então, o ideal é que a gente siga aqueles mesmos critérios da revisão sistemática. Né? Vou pegar aquelas bases gerais e vou pegar ali as bases específicas também para buscar na revisão de escopo. Acho que a sequência está aqui. Então, buscando as bases de dados, também tem critérios específicos. Eu vou incluir várias fontes de evidência, né? Então, aqui eu não tenho um tipo de estudo específico. Eu não preciso incluir só um tipo de delineamento de estudo, tá? Então, eu posso ter um ensaio randomizado, um estudo controlado, um estudo qualitativo, não tem um problema aqui com relação a isso. Eu preciso seguir ali a semelhança. Se for aplicável, eu incluo a literatura cinzenta. E aí eu tenho duas etapas de busca, né? Sempre pensando aqui que é um trabalho também um pouco mais rápido. A primeira etapa de seleção dos estudos, eu vou usar 2 revisores independentes, então cada um fazendo o seu trabalho, para fazer a busca por título e resumo. E a segunda etapa, eu vou usar 2 ou mais revisores independentes para revisar o texto completo. Tá? Então o ideal aqui também é que eu tenha acesso ao texto completo. Né? Não vou incluir. O tratamento do material cinzento entra no mesmo rigor? Como? O tratamento, né, a análise desse material cinzento é o mesmo que você dá aos outros artigos ou você faz um tratamento à parte?
A gente sempre vai buscar rigor metodológico. Então, é um guia e existe um instrumento para avaliação de guias clínicos e protocolos, você pode usar esse instrumento. Se não for, e aí você vai ter que usar algum outro critério para poder fazer a avaliação crítica dele. Será que tem um instrumento de, sei lá, de estudos de método misto que você possa usar para também outros formatos mais gerais? Mas aí vai ter que fazer adaptações também. Quer dizer que ele vai passar sem nenhum critério, mas você vai ter que encontrar algum critério de avaliação. Eu sempre vejo alguns estudos assim à parte, né? Você tem um rigor que você vai analisa, mas o material cinzento fica... Mas você também só vai incluir se for realmente interessante para a sua busca, né? Então, se ele tiver um peso aí também para a sua busca. O que mais? São revisões para o texto todo, é o texto da pesquisa ou o texto produzido, a revisão de escopo em si? Não, é o artigo. Tá, A pesquisa original. E na sistemática também não é lido todos os artigos? Né? Não, a sistemática é lido. É lido. Mas não tem, então, essas duas etapas de duas revisões? Porque essa etapa inicial de seleção, né? Para identificar. Pesquisar na base de dados, são 647 estudos, eu comecei a ler título e resumo, e aí identifiquei que 37 não tem nada a ver com a minha busca. Então eu vou excluir. E aí dos que permaneceram, a gente vai ler o artigo na íntegra. Mas isso também vale para revisão sistemática? Acho que essa Como você não tinha fragmentado lá em essas duas etapas? E está em outra apresentação, eu segui outra lógica. Pode ser os mesmos, né? Sim. Os dois pegados. As mesmas pessoas? É. Sim, pode ser. Para duas etapas. Eu vou utilizar softwares apropriados, então no caso do JBI Summary ele também serve para revisão de escopo e outros tipos de revisão. E eu vou usar o prisma específico, então aquele checklist, existe um checklist específico para revisão de escopo que é o prisma SCR. Tá? Então ele vai ter ali as etapas voltadas para a revisão de escopo especificamente. Na parte da extração dos dados eu faço um formulário pré-definido, então a revisão integrativa ela também exige isso, né, que a gente defina anteriormente quais são os elementos que você vai extrair de cada uma dessas publicações que estão ali. A apresentação ela pode ter um formato livre, então pode ser gráfico, imagem, uma apresentação tabular. Esses resultados realmente, mapa de palavras, nuvem de palavras, tem várias possibilidades de mostrar os seus resultados da revisão de escopo. Mas isso não exclui a necessidade de que você apresente também descritivo, né, faça uma apresentação narrativa desse trabalho. Você pode orientar a extração dos dados pelo próprio acrônimo, né, do próprio PCC, e a extração dos dados ela também pode ser feita ali por 2 ou mais revisores independentes. E aí começa, gente, essa questão do idealmente, né, sugere-se que seja feito. É algo que a gente faça mesmo para manter o rigor. Deixa eu te perguntar, esse prisma, assim, normalmente a gente vê como critério para publicação de um trabalho, né? O que tem que estar contemplado? Isso é considerado como uma descrição de checklist metodológico? Eu não entendi sua pergunta. Normalmente ele tem o prisma e esse checklist como critérios de itens que tem que ser contemplados de uma publicação. Então você tem que descrever na sua... Para você publicar a sua revisão sistemática, você tem que descrever isso no título, você tem que ter isso na sua metodologia, você tem que ter o diagrama, você tem que ter essas informações. Então, para mim, assim, entram como aspectos metodológicos que foram contemplados no trabalho e você tem que checar esses itens para você publicar aquele artigo. Ele está relacionado à identificação e seleção dos artigos. Ele não tem a ver com a publicação do artigo ao final. Ele está na etapa de identificação e seleção dos artigos. Quais foram as bases de dados? Para identificação e seleção dos artigos. Quais foram as bases de dados que você incluiu? Tal, tal e tal. Quais são os critérios de inclusão? Quais são os critérios de exclusão? Quantos artigos foram identificados na primeira etapa? E assim você vai. Então, eles estão relacionados a essa etapa do trabalho. Eu apresento os resultados, ele pode ser apresentado em diagrama, como eu comentei, tem uma apresentação livre aqui. E a gente vai fazer a discussão com a literatura e recomendar para a pesquisa ao final. Então, esse aqui é o prisma.
Depois eu mando a apresentação para vocês, aí tem o link para vocês acessarem, quem quiser. Mas aqui, com relação ao título, ao resumo, e a gente vai seguindo cada um dos critérios, aqui, critério de elegibilidade, como foi feita a busca, e assim por diante. E aqui você vai incluindo essas informações descritivas mesmo. Tá? Então, é uma tabela em que eu tenho aqui 4 colunas, né, para a gente olhar os critérios, depois incluindo a informação na última coluna da informação, da tabela, perdão. Então é isso, gente. Essa é a diferença aí. Aqui o fluxograma do Prisma, né, para mostrar o resultado final, então toda a descrição do que a gente fez em cada uma das etapas. Então as etapas estão ali na horizontal, na vertical, cada uma das etapas. Tá? Então ficou claro o que é o Prisma? De resto, a gente vai seguir as mesmas, os mesmos critérios ali da revisão sistemática. Mas eu tenho essas mudanças, então. Muda meu objetivo, né? O meu objetivo não é o mesmo da revisão sistemática. Muda o protocolo, então eu publico no Open Science Framework ou no Figshare e no protocolo da revista, né? na revista, perdão. O que mais? Eu uso o Prisma SCR e eu tenho ali algumas questões também que tem sugestão de fazer ou não, tá? Tudo bem? Umas outras flexibilidades. Alguma dúvida sobre revisão de escopo? Vai. Você tinha falado sobre a pergunta, de elaborar a pergunta e usa o método PCC. Pode usar o pico também na de escopo ou tem alguma limitação? Não, o pico é para quando a questão é clínica ou o contexto é clínico. Tá? Como ela tem uma abordagem mais ampla, a indicação é o PCC. O que você pode fazer é não usar nenhum acrônimo também, se você não quiser. Não é obrigatório usar o PCC. Tá? Sempre pensa no acrônimo como algo que é orientador mesmo. Ele vai direcionar a sua pergunta de pesquisa. Tá? Então, não se encaixou direitinho no PCC, não tem problema. Então, faz do seu jeito. Outra coisa também na palestra anterior, que você tinha falado a respeito da busca nas bases de dados. Que cada base você vai usar uma estratégia de busca diferente e tudo mais. A minha pesquisa acabou que, assim, a mestranda, né, que faz parte, uma outra mestranda que está auxiliando a gente, até entramos em contato com as bibliotecárias. A gente acabou usando mais ou menos a mesma stream de busca das 3 bases que a gente está usando, só que ali mudando, usamos os mesmos descritores, né, mas ali adaptando a ordem, enfim, o stream. Tem problema? Isso realmente teria que ser alguma bem diferente da outra? Não vai ser bem diferente, né? Porque o tema que você está usando é o mesmo tema, né? A sua pergunta de pesquisa é a mesma para cada uma das bases de dados. O que difere? Você precisa identificar, por exemplo, se essa base de dados tem um vocabulário controlado. O que é vocabulário controlado? A Medline, por exemplo, ela tem um MESH, Medical Subject Headings. Então, eu preciso incluir o descritor do MESH numa busca em Medline. Eu não posso ignorar isso numa busca em Medline. Então, as mudanças são essas, assim, possui um vocabulário controlado ou não, quais são os filtros, quais são os campos de busca. Então, muda até a estrutura. Algumas bases de dados eu faço a busca textual. Então, aquela linha grandona, assim, que fica 5 palavras, or não sei o que, and não sei o que lá, tudo no parágrafo, né? E parênteses para cá e aspas para lá. A OB de Medline, ela é linear. Então, eu tenho aspecto 1, então busquei Covid-19, busquei, sei lá, atendimento hospitalar aqui, tá? Quero os pacientes que estão no hospital e eu quero enfermeiras. Então, cada um dos meus aspectos de busca, elas estão numa linha de busca. Cada conceito. Cada um dos meus aspectos de busca, né? Ele vai aparecer ali cada uma daquelas linhas. E aí eu vou identificar, por exemplo, quais são os filtros que tem na OB de Medline. Né? Porque dependendo, OB de Journals, por exemplo, não tem vocabulário controlado. E não tem filtro de idade. Então, se você fizer uma leitura da minha busca de OB de Medline, vai ter um filtro que fala assim, limitou de 65 anos a mais. Então, é uma leitura de que eu usei o filtro de 65 anos a mais.
Isso não existe em Ovid de Orton. Então, na combinação, eu vou ter que falar aspecto 1, 2, 3, pacientes idosos. Então, eu preciso pensar ali quais são minhas palavras-chave, os meus descritores relacionados a paciente idoso. Paciente acima de 65 anos é o quê? Né? Em termos de palavra-chave, aged, elderly, e aí eu vou pensar isso em termos de palavra-chave. Mas são essas características que você precisa identificar. Não é que a sua busca vai ficar assim tão diferente uma da outra, tá? Que não está no meu computador, mas eu tinha um exemplo aqui de artigo para vocês verem como isso fica diferente. Tem base que a busca é bem simplesinha mesmo, então não tem muito o que mostrar. Vou mostrar uma da Ovid aqui, como a gente se organiza na Ovid. Às vezes, nem toda base de sal, por exemplo, Sinahal tem um vocabulário controlado próprio. Isso que aconteceu comigo, porque a busca que eu estava fazendo tanto na Medline e na BBS não estava, que eu tentei, né? Foi a primeira vez tentando esse Sinahal. Não tinha funcionado, aí até mandei e-mail, a bibliotecária ajudou bastante, aí teve que adaptar e fazer uma bem diferente. Não bem diferente, né? Mas adaptada à língua Sinahal. Mas isso que me deu essa dúvida, se poderia, então, no caso, ficar Então, é essa a diferença. Você até pode partir da primeira que você fez, mas aí você vai precisar identificar as características daquela base. Né? Então, e busca em base de dados é um exercício. É um vai e volta. Não adianta achar que eu fiz aqui a primeira e aí a gente executou e esse é o resultado. Não. Por isso que eles hoje vão fazer pilotar mesmo a estratégia de busca. Você vai fazer várias vezes, até você aprender. Até identificar se aquilo está colocado ali. Acho que vocês conseguem ver aqui, né? Não sei se aparece. Consigo ampliar nessa. Bom, esse é um formulário de pesquisa estruturada que a gente usa só para orientar em Ovid. Ele também não é algo, né? Eu preciso fazer isso para pesquisar em Ovid. É só para vocês entenderem. A minha pergunta de pesquisa foi: em pacientes sintomáticos com DPOC com alto risco de exacerbação, então olha como o meu paciente está bem caracterizado. Né? É um paciente que tem sintoma, ele tem alto risco de exacerbação e ele tem asma. O que eu estou estudando aqui é esse overlap, essa sobreposição de asma e DPOC. Se nesses pacientes a terapia combinada com broncodilatador é eficiente. Então, esse aqui cabe numa pergunta minha. Né? O meu desfecho aqui é identificar a eficiência da terapia com broncodilatador. E a minha intervenção é terapia combinada com broncodilatador. Então, a partir dessa pergunta, eu vou pensar quais são os meus aspectos de busca. Tá? O que são aspectos? Aspecto, eu não estou falando de termo, de descritor, de conceito. Aspecto está relacionado à minha pergunta de pesquisa. Então, o que é relevante na sua pergunta de pesquisa que vai para a base de dados? Então, o que é relevante? DPOC, e essas são as características da DPOC. Os pacientes são sintomáticos, eles têm alto risco de exacerbação. A asma, a terapia com broncodilatador e a questão de ter uma combinação de terapia aqui medicamentosa. Então, esses são os meus aspectos gerais. Então, isso aqui vai ser o mesmo para todas as suas bases de dados. Agora, o que você vai precisar identificar, por exemplo, essa base de dados tem um vocabulário controlado? Tem, essa busca em Medline. Então, eu vou procurar no MESH qual é o vocabulário controlado. Então, o vocabulário controlado para a DPOC é a DPOC descrita. Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, é isso. Né? Qual que é o vocabulário controlado para a asma? Existe um só para a asma. E olha que interessante, existe um vocabulário controlado dentro do MESH, da Medline, que é específico para sobreposição à asma-DPOC. Então é por isso que a gente precisa explorar, por isso que é um exercício, porque senão a gente fica ali no mesmo, a gente fica na superfície do que a gente entende. Pesquisei rapidinho, apareceu asma, é esse o descritor. E não, existe um descritor específico para essa sobreposição. Isso vai te ajudar depois a trazer especificidade para a sua busca. Tá? Então eu vou incluir o descritor da sobreposição. O descritor do broncodilatador, agentes broncodilatadores, e o descritor aqui da terapia medicamentosa. Por que tudo isso está em inglês? Porque essa é uma base de dados que só busca em inglês. Isso eu também preciso identificar. Né? Senão eu vou precisar incluir todos os idiomas ali também, que estão relacionados. Tá? Identifiquei os descritores, eu vou identificar palavras-chave, conceitos, termos relacionados. Né? Então aqui
está mais dentro daqueles conceitos da biblioteconomia. Então aqui eu identifiquei, ó, todas as palavras-chave no meu guarda-chuva DPOC é o meu nome padrão, né? Como que chama Covid-19? Como é que chamava em 2019? Doença de coronavírus. SARS-CoV-2, doença de SARS-CoV-2, doença viral de organismo urbano. Então, a lista enorme de possibilidades para a gente falar de Covid-19. Então, tudo que está embaixo do guarda-chuva está aqui. Então, eu vou explorar isso também. Aí eu vou trazer aquilo que está dentro do meu vocabulário controlado, eu vou trazer o que é de conhecimento meu. É super legal fazer isso com especialistas. Quando eu estou fazendo treinamento de OVNI individual com alguém que é de uma área que eu não conheço, né? Eu vou perguntando para eles, não, mas tem essa palavra também, que a gente também usa, e é assim, tem esse procedimento, tem esse diagnóstico. Às vezes eu tenho que pedir como é que soletra, como é que digita, que são umas coisas esquisitas, e enfim. Então eu vou complementar também com aquilo que é da minha área, do meu conhecimento. Complementei, fiz também um exercício bem amplo que vem aqui, é essa estratégia que vai para a base de dados. Então aqui eu consigo... Eu estou olhando aí, por exemplo, também, né? Por exemplo, aí tem isso aqui, agents. Tem o singular e o plural. Dependendo da base, você pode truncar. Sim. Né? E cada base trunca de um jeito diferente, eventualmente. Aí essas são as especificidades de cada uma das bases. Né? Então, na OBD, a gente recomenda uma busca que a gente chama de descritor e palavra-chave, ou seja, vai o descritor e a palavra-chave na mesma linha, vai ficar uma linha grandona. A Cochrane, quando usa, o pesquisador da Cochrane, quando usa a OVD, ele explode o termo. Então, ele vai pegar o descritor e ele vai por explode, que é um botãozinho que está lá. Então, não vai aparecer esse monte de palavras numa linha só. Vai aparecer DPOC, aquele DPOC que estava ali descrito, explode. Então, ele incluiu tudo aquilo ali, mas usando um único botão. Ele não incluiu os conceitos, os termos correlatos. Ele incluiu no explode. Tá? Sim, mas o explode não é o sistema que faz, né? Nesse aí você faz. Isso, daqui eu resolvi digitar as duas coisas, digamos assim. Ele usou o explode para incluir. Por que a gente orienta? Em OVD não faça isso. O explode pode trazer artigos também que não são tão específicos do que você está pesquisando ali. É melhor colocar descritor palavra-chave, mas eles usam. Eles trazem a especificidade de outra forma. Como é que eu finalizo esse exercício aqui? Eu vou pensar quais são os limites. E são os limites daquela base de dados. Então, antes mesmo de pesquisar, você vai entrar ali no botão filtros, limites, sei lá como é que tá, e vai identificar, olha, essa aqui, vou entrar na OBD para vocês verem. Mas aí vocês podem ver, ó, esse aqui, ele tem o filtro de idade, por exemplo. Né? Esse outro não tem, então pera lá, a gente vai ter que botar lá na descrição, aqui em cima, ó, eu teria que colocar mais uma coluna, que é a coluna idade, por exemplo, e pensar quais são, existe um vocabulário controlado, quais são as palavras-chave desse vocabulário controlado para pacientes idosos, né? População idosa, idoso. Então é um exercício mesmo. Tá? Esses aspectos são combinados com ele, não é isso? Sim, sim, entre os aspectos aqui embaixo, né? Depois que a gente vai fazer a busca, eles seriam combinados com ele. Porque eu quero, o que é o AND e o OR, né? Os operadores booleanos aí. O OR é para termos que são semelhantes. Então aqui, tanto faz se o pesquisador lá na Inglaterra, no trabalho dele, ele chamou essa doença de obstrução crônica de vias aéreas. Ele chamou o artigo inteiro e falou, obstrução crônica de vias aéreas. E o pesquisador na Argentina usou doença pulmonar obstrutiva crônica, o artigo inteiro. O outro pesquisador citou no primeiro parágrafo, doença pulmonar obstrutiva crônica, e usou a sigla no artigo inteiro. Para mim, tanto faz, eles estão falando da mesma doença. Eu quero um artigo ou outro, ou um ou outro. Tá? Quero todos eles aqui. O AND, ele é para termos que são distintos. Então, o meu artigo científico, ele precisa falar de DPOC, aqui eu também vou usar AND, porque DPOC e alto risco de exacerbação, que não é qualquer paciente com um DPOC, ele precisa falar de asma. Se o artigo não cita asma em nenhum momento, eu não quero esse artigo, ele não me interessa, ele precisa falar de asma. Ele precisa falar de terapia com broncodilatador. Então, a gente vai afunilando na especificidade. Não é assim, nossa, tem muito... Pesquisou a primeira linha, né, a primeira busca, 697 mil artigos. Não, tem alguma coisa errada aqui. Não é, gente. A gente traz na especificidade da pergunta de pesquisa,
Porque a pergunta de pesquisa bem específica vai resultar aqui, ó. Tá? Lembrem que a pergunta resulta nos nossos critérios de inclusão e exclusão, isso está aqui também. Então, ele precisa falar de terapia com broncodilatador e ele precisa falar dessa questão da terapia combinada. Ah, falou de broncodilatador, não está falando de terapia combinada? Também não me interessa. Por isso que eu separei aqui, porque eu descobri que tem um descritor específico para terapia medicamentosa combinada. Então, eu vou dar um destaque para isso aqui, né? Eu não vou parar ali só na terapia com broncodilatador. Já que vocês estão empolgados, eu vou abrir a aula de rapidinho. Prático. Então, a óbvio, eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem acessar pelo portal de periódicos. E vocês podem acessar também, depois de criar uma conta. A gente cria uma conta aqui. Então, acessei pelo portal de periódicos. Ele abre ali, eu tô aqui. Ela está com uma interface nova, eu vou usar a antiga que eu estou mais acostumada. Cada dia eles incluem um botão novo, deixando a gente doer. Ó, aqui, ele está apertadinho aqui. É ali no canto esquerdo, em cima. Aqui fica? É. Ah, que muda, né, a interface quando vai na apresentação. Ó, gente, a gente vai... Cadê? Acervo. Ai, tá difícil aqui pra mim. Ó, vou tirar o negócio. Acervo. Aí vai ter lista de bases. Deixa eu ver se eu consigo. Lista de bases e coleções. E aí vocês vão procurar a Ovid aqui na caixinha de busca. Mas antes disso, vocês vão fazer o login lá no portal de periódicos, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o New England Journal of Medicine também é da Walter School. Aí vocês podem acessar na Ovid também. Então, ó, eu tenho o Ovid Medline e eu tenho o Ovid Journals. Vou fazer a busca em Medline. Aí ele vai redirecionar e você começa na Ovid. Depois desse acesso, você pode criar uma conta que é sua. Ele vai permitir que você faça, salve algumas coisas, salve a estratégia de busca. Eu vou usar o meu acesso só para mostrar aqui para vocês essa estratégia de busca. Agora tanto fácil, né? Para você ver minha senha de cabeça. Deixa eu voltar aqui para ver se ó, vou fazer a estratégia de busca que estava aqui, tá? Então, eu estou buscando em Medline. Vocês estão vendo aqui, ó? 1946 até atualmente. Tá? Ela é a Medline fora do PubMed que é a mais atualizada das bases de dados. Tá? As outras demoram mais tempo para atualizar. Então, sempre vai ter um pouquinho de atraso aí, do dia 4. A gente vai fazer uma busca avançada, somos todos pesquisadores, tá? Não vamos fazer uma busca básica. E aqui na busca avançada, a gente tem esse botão, que é encontrar o descritor. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo uma busca em Medline. Então, a gente está vendo que a primeira etapa é buscar o descritor. Então, eu tenho aqui, ó, tá DPLC, COPD, perdão. Eu quero saber qual é o descritor para DPLC. Ela mesma já te dá um descritor mapeado no MESH, que é o próprio, que a gente já viu, é esse aqui, né? Ele também dá outras possibilidades. Aqui, ó, tem 4 resultados que talvez te interessem, no Permuted Index. E tem os resultados aqui embaixo, que são palavras-chave, que talvez te interessem também. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o descritor doença pulmonar obstrutiva crônica, eu cliquei nele, eu vou jogar ele lá na minha caixa de busca, automaticamente. Eu também poderia fazer o Explode. O Explode é esse aqui. Eu não vou precisar botar aquele conjunto de palavras-chave ali. Eu já considero tudo que está embaixo do guarda-chuva, tá? Mas eu vou adicionar. Então, aqui o que ele fez,
bem chatinhos. Deixa eu dar um Ctrl menos no ver se ela fica ruim para vocês, se eu usar assim. Não. Ok, fica tudo na mesma página. Então eu tenho aqui doença pulmonar obstrutiva crônica, descritor. Essa barrinha aqui é descritor. Tá? A função da OBD está dizendo para a OBD assim, ó, você vai buscar DPLC no campo descritor. Então tá bom. Aí eu venho aqui e além do descritor eu tenho árvore do MESH, ou seja, onde está localizado dentro desse dicionário. Talvez tenham coisas ali que te interessem também. Por isso que o exercício ele passa por tudo isso. E aqui, used for terms, quando é utilizado? Quando que eu uso o DPLC? É o meu conjunto de palavras-chave. Então eu vou pegar o meu conjunto de palavras-chave agora, assim que ele aparecer, vou jogar para a minha caixa de busca. Então, aquelas mesmas palavras-chave estavam na minha tabela. Vou adicionar. Vou adicionar como primeiro termo? Não, já tenho lá. Operador booleano AND? Não, também são sinônimos. Operador booleano OR. Então, o que eu tenho aqui é uma busca descritor ou suas palavras-chave. Eu poderia também continuar aqui e buscar, por exemplo, aqui embaixo. Será que tem palavra-chave que me ajuda? Tem aquela questão da exacerbação. Exacerbação de DPLC. O que é o MLS? O MLS, Unified Medical Language System, é uma outra base de dados. Outras aulas. Isso. Mas aí ele vai entrar como palavra-chave. Então, exacerbação de DPLC. Isso interessa pra gente, né? É característica do nosso cliente. Descompensação, eu não sei se descompensação e exacerbação é a mesma coisa. Descompensação com exacerbação. Então, vou botar só, e a exacerbação aguda também. Então, como eu tenho alto risco aqui, poderia colocar. Então, vou botar exacerbação de DPLC com o operador booleano AND. Né? Eu também poderia completar, então, sei lá, pensar que eu realmente pensei na minha estratégia de busca e eu vou colocar aqui, nota que ela mesma já fechou todo mundo entre parênteses, ela vai buscar o exacerbação. Tá? E eu vou botar aqui, alto risco de exacerbação. Então, eu também posso digitar ali o que eu conheço, né, o que eu sei. E aí a ideia da OBD é, eu vou buscar, a minha primeira linha de busca, ela está falando de exacerbação de DPLC. A busca não está certa, né, gente? Porque é alto risco de exacerbação, eu preciso pensar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para exemplificar aqui. Meu segundo é asma. Então, linha 1, DPLC. Linha 2, asma. Ele trouxe para mim o próprio descritor da asma. Dessa vez eu vou explodir para vocês verem. Explode. E aí adicionar. E olha que legal, ele traz aqui o overlap. Então eu já descobri aqui que tem a sobreposição. Então também vou explodir o operador booleano OR. Então eu quero que eles falem de asma ou que falem da sobreposição de asma. Olha o que ele faz. Explode de asma. Explode, difícil, né? Ele não mostra qual é o guarda-chuva, né? No Explode? Não. Como se estivesse implícito, né? Se você abrir lá no Used For, você vai entender quais são as palavras que estão aí. É que é importante olhar quais são as palavras, porque muitas vezes eu estou fazendo busca para pessoas nessas áreas, né, que eu não conheço, que eu não tenho, que aí ela fala assim, daquela listinha ali do Used For, dessa lista inteira aqui, isso aqui pode ser pequenininho, eu acho. E ela fala, não, Ana, aquilo ali não. Então, sei lá, é um diagnóstico, uma intervenção que ela fala, não, tira esse, porque aí não tem a ver com a pesquisa dela. Faz diferença para ela, né, enquanto pesquisadora. Para mim, que estou aqui brincando com a plataforma, não entendo nada. Mas aí seria isso aqui, não, asma brônquica eu não quero. Então, eu vou pesquisar só o que eu quero. Então, o Explode não me dá essa possibilidade, né, de excluir alguma coisa. Ele vai buscar tudo. E aí, o que a gente faz na OBD é combinar linhas. Então, a partir do momento que eu selecionei duas, eu tenho aqui a possibilidade de combinar a linha 1 com a linha 2. Os operadores booleanos estão aqui. Então, eu vou combinar doença pulmonar obstrutiva crônica com asma, operador booleano AND agora, e aí ficaram 51 artigos. E aí a gente seguiria fazendo a nossa pesquisa aqui.
para identificar se tem algum que fale da exacerbação. Nossa, não apareceu nada no final. Vou vir aqui, vou editar e vou remover essa questão da exacerbação, que era alto risco, errei aqui, vou fazer uma modificação. A plataforma ainda permite que a gente salve a nossa estratégia de busca ou que crie um autoalerta automático para aquela estratégia. Então, a gente falou de revisões sistemáticas hoje. Você vai ficar aí um ano da pesquisa selecionando artigo. Talvez apareça uma publicação nova. E aí você vai fazer esse acompanhamento por um ano. Então, eu crio um alerta em que ela executa automaticamente a minha estratégia de busca e manda no meu e-mail dizendo, olha, tem uma nova publicação que é resultado da sua estratégia de busca. Então é isso, pessoal. Era só para mostrar aqui para vocês como isso vai se configurando. Isso seria pesquisa numa fonte. Numa fonte, na Opt. Então, por exemplo, se eu pego um artigo, uma revisão sistemática da Cochrane, que colocou aqui que ela pesquisou em Opt Medline, eu, Ana Carolina, que trabalho com isso todo dia, consigo bater o olho lá e identificar, mesmo se não tivesse, se alguém tapou lá, qual é a base de dados? É uma brincadeira, eu vou dizer Opt Medline. Porque essas características aqui, ó, são da Opt Medline. Isso aqui, ó, vou abrir as... Cadê? Olha os limites aqui. Esses limites que estão aqui, grupo etário, idioma, tipo de publicação, são da Opt Medline. Se eu abrir Opt Journals para vocês, deixa eu habilitar. Ó, vou mudar a minha base de dados, vai dar erro aqui, tá? Mas vou mudar para revistas. Your Journals. Mudei, não estou mais buscando em Medline. Olha os filtros, a gente acabou de ver aquela lista grande de filtros. Ó. Ah, são os filtros essenciais? Tem aqui filtro por ano, tipo de publicação bem simples. Ó. Journal cobre outras áreas, sem ser a área de saúde? Não, é só a Walter Stuber só trabalha com a área da saúde. Né? Fora isso, é a área de direito, contabilidade, umas coisas bem específicas, assim, de softwares para essas áreas. É porque eu vi ali subject a área de journal, por isso que eu fiquei em dúvida. Não, entendi. Mas ela só vai ser sempre revista da área da saúde. Journals é que é assim, a gente é uma editora científica. Então a gente vende revista científica também. Por exemplo, a gente vende o New England Journal of Medicine. A CAPES, ela compra uma quantidade dessas revistas. E aí vocês conseguem acessar o texto completo. Então por que é legal incluir na sua revisão o Opt Journals? Porque a gente já viu, a gente precisa analisar o texto na íntegra. Você não vai achar isso no PubMed. Não vai achar na Medline, não vai achar na Embase. As revistas que são da Walter Stuber estão na Opt. Como são revistas de alto fator de impacto ou de alta qualidade naquela área, né, então tem revistas que são referência na área delas. Cardiologia, oncologia, urologia. E a gente tem acesso, você vai incluir. Porque aí você vai conseguir acessar o artigo. Quando for exclusão, apareceu na Medline lá. Apareceu na Medline, mas você não tem acesso ao texto completo. Apareceu na Opt, você tem acesso ao texto completo. Então, os critérios de exclusão, né, você vai duplicar, você exclui de lá, você mantém o daqui. A CAPES contrata cerca de 200 revistas e as instituições também contratam, né? Então isso vai aumentando. Se eu entro no acesso da USP, a USP tem 369 revistas da área da saúde que são da Walter Stuber. Tá bom, gente?